Olá, alunos do terceiro ano, EJA. Vamos falar aqui sobre o período aí entre as duas guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, dois fatos aí que aconteceram. O primeiro foi em 1917, ocorreu a Revolução Socialista na Rússia, ok? Então, só para vocês entenderem, socialismo é o contrário de capitalismo. Então, o socialismo, eles incentivam a existência de uma sociedade sem diferenças sociais, onde não tem rico, classe média, nem pobre. Todos têm o mesmo nível social. E para isso ser possível, então tem que acabar a propriedade privada, a propriedade particular, ok? Ou seja, o Estado passa a ser o dono de tudo. Tudo pertence ao Estado. Então você não tem uma casa sua, você não tem um comércio seu, você não tem a terra sua. Tudo pertence ao Estado, que distribui salários iguais para todas as pessoas. Assim todos têm a mesma qualidade de vida, todos têm o mesmo sistema de educação, de saúde, então todos passam a ser iguais. A ideia é boa, mas na prática isso nunca funcionou, tá bom? E nunca vai funcionar porque as pessoas são diferentes. As pessoas não são iguais. Uns são mais ambiciosos, outros mais relaxados, não tá nem aí com nada. Então não dá certo. Mas era a primeira vez que era colocado essas ideias aí do Karl Marx na prática, né? No papel estava lá, mas na prática mostrou ser diferente. Então a Rússia era o maior país, ela não, é o maior país do mundo, mas na época era muito atrasada, ainda tinha costumes da época do feudalismo, um rei absolutista, condes, barões, duques, marqueses, que eram os donos das terras. As pessoas nas terras ainda trabalhavam como servos, nem salário recebiam, prestavam serviço a esses senhores, né? Na cidade, sim, aí já estava começando a se industrializar. Indústrias que vieram de outros países se instalaram em algumas das principais cidades da Rússia. E como não existia leis trabalhistas lá, eles abusavam, né? Pagavam baixos salários, exigiam que as pessoas trabalhassem até 12, 13, 14 horas por dia. Então a situação do trabalhador não estava nada boa. A insatisfação no campo também. Isso proporcionou que essas ideias socialistas pudessem ser bem difundidas pelo país, né? Surgiu um partido comunista na Rússia, era dividido em bolcheviques e mencheviques. Os dois queriam implantar o socialismo no país, só que os bolcheviques seriam mais radicais, os mencheviques queriam uma revolução mais tranquila, aos poucos. Resultado é que, com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, a crise piorou, as manifestações eram muitas nas ruas, os soldados do czar Nicolau II combatendo os manifestantes, muita gente morreu e ele acabou abdicando, e assumiu um governo republicano com o líder Kerensky, mas durou poucos dias também só, e os bolcheviques fizeram a revolução sob a liderança de Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin. Tomaram o poder e implantaram o socialismo. Lenin, ele nacionalizou os grandes bancos e as grandes empresas. Todos passaram a pertencer então ao governo. Nacionalizar quer dizer tudo passa a pertencer ao governo. Então já não é mais de particulares. E a partir daí, então, todas as pessoas passam a ter os mesmos salários. As terras também foram sendo nacionalizadas. E todos passam a ter direitos iguais. Então é implantado aos poucos aí o socialismo na Rússia. Não foi bem tranquilo, né? Teve uma revolta, uma parte da população não queria, a outra queria, a maioria queria, né? Nessa guerra civil aí, o Exército Vermelho acabou vencendo o Exército Branco, que era apoiado pelos países vizinhos.
capitalistas, e deu o que deu, foi implantado o socialismo. Em pouco tempo, o Lenin foi transformando a Rússia e depois já levou essas ideias para os países vizinhos. Então, mais 14 países se uniram à Rússia, então formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também chamada de União Soviética. Soviética porque foi liderada pelos sovietes. Sovietes eram os comitês que o Partido Socialista havia instalado em várias das cidades da Rússia, comitês políticos para divulgar suas ideias, e que depois eles acabaram fazendo a revolução. Nesses comitês faziam parte ali trabalhadores, né, nas indústrias, soldados, camponeses, pessoas que eram exploradas e queriam acabar com as diferenças sociais. Logo após iniciar a União Soviética, o Lenin acabou falecendo, e aí no seu lugar foi eleito o Joseph Stalin. O Stalin não era igual ao Lenin, porque o Lenin que ele procurava ainda medidas democráticas, né? Consultando o povo, fazendo o que é melhor para o povo, mas como eu falei para vocês, as pessoas não são iguais. Então esse sistema ele leva as pessoas a perder o incentivo na produção. A pessoa, se você se forma aí um engenheiro, tem uma responsabilidade grande dentro de uma empresa e ganhando a mesma coisa que a pessoa que está varrendo lá e não tem que esquentar a cabeça com nada, então você já perde incentivo de produzir. As pessoas nas linhas de produção que trabalhavam bastante, se esforçavam, está ganhando a mesma coisa que todo mundo, então ele perde incentivo, ele não vê um objetivo para ele se esforçar tanto, porque ele não vai sair daquilo, não vai ganhar mais. Então, para que isso funcionasse, então teve que ser pela força. Então o Stalin iniciou uma ditadura onde as pessoas eram obrigadas a trabalhar no ritmo que ele queria. Quem saía desse ritmo era mandado para as regiões mais geladas da Rússia, lá para a Sibéria, e trazia outras famílias, colocava na casa dele e essa pessoa naquele emprego. E se alguém achasse ruim, falasse mal, né, pronto, eram presos, torturados para entregar a outras pessoas e mortas. Então ele matou mais de 20 milhões de pessoas na União Soviética. Então esse sistema onde existe o socialismo até hoje são ditaduras. E onde as pessoas são perseguidas, se não concordam com o governo, torturadas e mortas. Então não funcionou, ok? Outro assunto é a crise capitalista de 1929. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ficou de fora. Ele aproveitou da situação para desenvolver suas indústrias e ampliar seu mercado. Enquanto os países industrializados europeus estavam em guerra, não podiam fornecer produtos industrializados para outros países. Então, eles aproveitaram para desenvolver sua indústria e passaram a ser responsáveis por mais de 50% de toda a produção industrial no mundo. Entendeu? Então, eles faziam comércio com a maioria dos países do mundo. Resultado, a economia estava bombando, ganharam muito com isso. Aí, depois entraram, quando a Inglaterra e a França corriam o risco de perder a guerra, entraram na Primeira Guerra Mundial, decidiram. Aí depois essa euforia econômica continua nos Estados Unidos. Só que vai passando o tempo, os países europeus vão recuperando sua economia. O próprio Estados Unidos ajudou eles a recuperar a economia.
E aí eles vão deixando de comprar dos Estados Unidos. Os países da África voltam a comprar da Europa, que é mais próximo, vai gastar menos com frete, né? Da Ásia também, algumas regiões voltam a comprar da Europa e vão deixando de comprar nos Estados Unidos. Como nos Estados Unidos prevalecia uma política chamada liberalismo econômico, então o governo não interferia na economia, ela crescia sozinha. Muitas das empresas não diminuíram a sua produção. Então, eles foram estocando, achando que uma hora ia vender os produtos. Ou que uma outra empresa quebrasse para ele pegar o cliente deles. Resultado, ocorreu uma chamada crise de superprodução, onde eles produziam mais do que poderiam vender. A princípio faziam empréstimos em bancos para sustentar a empresa, depois que os bancos já estavam também sem condições, eles passaram a tentar jogar ações na bolsa de valores. Essas ações perderam o valor, as pessoas já estavam percebendo que vinha uma crise, por mais que seja uma propaganda falsa dizendo que elas tinham valor, isso teve muito, né? Mas chegou um momento que ninguém comprou mais ações e aí elas perderam o valor, despencou mesmo. Resultado, quebrou a bolsa de Nova York, chamado Outubro Negro, lá dos Estados Unidos, de 1929. A bolsa quebrou, junto milhares de empresas também quebraram. Entre bancos e empresas aí, mais de 4.000 faliram, não tiveram como se recuperar. E a onda de desemprego foi muito grande, mais de 15 milhões de pessoas perderam emprego nos Estados Unidos, assim, de imediato. Então foi uma crise que começou nos Estados Unidos e depois se espalhou para o mundo, né? Porque quando assumiu o presidente Roosevelt, para incentivar a economia, ele criou um plano chamado New Deal, que é um novo tratamento. Então ele vai estar abolindo o liberalismo econômico e dando início ao neoliberalismo, né? Onde o governo pode interferir na economia quando tem uma ameaça de crise. Então ele criou medidas como investimento em grandes obras públicas, pontes, estradas, ferrovias, assim vai gerar mais emprego. Criou o salário de desemprego, a primeira vez no mundo. Fez financiamento para ajudar as empresas que estavam numa situação difícil para que não pudessem falir. Só que ele cortou os empréstimos externos e diminuiu muito as importações. Então essa crise afetou os outros países capitalistas do mundo. Então tornou-se uma crise mundial. Em 6 anos, os Estados Unidos estavam com essa economia já estabilizada novamente. E os outros países do mundo, como o Brasil, por exemplo, foram 16 anos para poder recuperar a sua economia como era antes. Isso aconteceu outra vez, aí, uma outra crise em 2008, né? Mas aí já era neoliberalismo. Aí os governos todos socorreram a economia para evitar uma debandada geral, aí, um grande número de desemprego. E mesmo agora com a pandemia, mesma coisa novamente, para evitar uma grande crise, então os governos injetam muito dinheiro na economia para socorrer as empresas, para não falirem e segurar o máximo que podem. Vão se endividando externamente, aumenta os juros dos seus títulos para que empresários que têm muito dinheiro comprem e esse dinheiro vem parar no país. Tem que pagar juros altos lá fora, mas fazer o quê, né? Isso ocorre às economias, que os países não têm dinheiro para bancar a dificuldade, então eles precisam conseguir lá fora. Ok? Quem gostou aí, faz tudo direitinho, dá um joinha no final aí do vídeo, ok? Até a próxima.